A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos iniciar mais uma jornada nesse terceiro trimestre de 2020 com a revista Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias, da nossa editora Betel. E a lição de número 1 dessa revista é Prosperando em Meio às Crises. Hoje vamos estudar principalmente aí as histórias de Abraão e de Isaac, de maneira bem rápida, bem resumida, haja vista que são histórias conhecidas, né? E dando enfoque à questão da prosperidade que Deus deu tanto a Abraão quanto a Isaac nos tempos em que eles enfrentaram diversos tipos de crises. Então, o texto áureo da nossa lição está em Gênesis 26, versículo 2, e fala: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26, versículo 2. A verdade aplicada está informando o seguinte para a gente: o estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Nós temos aqui os 3 objetivos da lição, que são os seguintes: destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise, apresentar a importância da obediência do cristão e mostrar que na hora da crise Deus sempre ampara-nos. O texto de referência se encontra em Gênesis 26, do versículo 1 até o versículo de número 6. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Na introdução desta lição de hoje, nós vamos ver que essa lição ela tem um propósito de ensinar que, mesmo em meio à escassez, Deus fez Isaque prosperar. A crise não o dominou, pois a bênção do Senhor estava sobre ele. Então vamos aprender hoje sobre essa história, né, da vida de Isaque, onde Deus trouxe prosperidade à vida dele. Deus, ele sempre tem, em meio às crises, às dificuldades que o homem passa, Deus ele tem uma maneira de ensinar ao homem, né? Mesmo diante das dificuldades. Então isso é chamado de a pedagogia de Deus. Deus tem a sua maneira de agir e de ensinar ao homem, e ele aproveita até mesmo das crises para isso. Então a gente vê que na história de Abraão, Deus chamou Abraão e ele habitava em Ur, né, dos caldeus, lá na região da Mesopotâmia, onde mais adiante na história tornou-se ali a Babilônia, que era um local, né, de centro de idolatria. Inclusive o seu pai, né, provavelmente era um fabricante de deuses e enriqueceu-se muito através desta atividade. Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu que lhe daria um filho. E Abraão já era de 75 anos de idade e Sara, sua esposa, ela era uma mulher que era estéril, além de ter uma idade avançada. Mas isso não foi para Deus uma dificuldade, pois Deus fez com que Abraão e Sara se tornassem pais, Abraão com 100 anos e Sara com 90, do menino Isaque,
cujo nome significa riso, e isso trouxe grande alegria àquele casal. A gente vai ver aqui no tópico 1.1, que quando esse rapaz Isaque, fruto da velhice de Abraão e de sua esposa Sara, já era um rapazinho, Deus pediu a Abraão que o sacrificasse em holocausto. Holocausto é queimar por completo. Então isso fazia com que Abraão tivesse que sacrificar seu filho e queimasse o seu filho depois de ter oferecido ele a Deus num, num altar erguido por Abraão. Acontece que Abraão, ele, mesmo que o pedido de Deus lhe parecesse muito estranho, ele confiava nos recursos que Deus sempre provê. Deus é um Deus provedor. E Abraão sabia que Deus ia prover um meio, não é? Ele até disse para os seus servos, quando estavam no pé do monte, para os servos deles ficarem lá e aguardarem Abraão e Isaque subirem, adorarem ao Senhor e ambos retornarem. Então, o escritor aos Hebreus disse que Abraão cria que Deus era poderoso, né, para ressuscitar Isaque até mesmo das cinzas. Então, Deus, ele sempre vai prover o recurso. Aqui, nesse subtópico, a gente vê que Isaque, ele se preocupou, né, com aquela questão, porque ele via tudo aprontado, mas não via ali o sacrifício. Então a gente vai ver aqui no próximo tópico que Abraão, ele vai oferecer, né, Isaque ao sacrifício, e isso gerou para ele muita dor, mas ele tinha plena certeza de que Deus providenciaria um meio. Ele cria que Deus é um Deus provedor. E aqui no tópico 3, né, no subtópico, quer dizer, 1.3, a gente vê aqui que Isaque conheceu o Deus da provisão. Quando Isaque perguntou para o pai dele, né, estou vendo aqui tudo pronto para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E em Gênesis 22, versículo 8, Abraão respondeu para Isaque, né, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então Abraão já tinha tido várias experiências com Deus, né? Inclusive essa de sacrificar o seu filho era mais uma das experiências que Abraão estava tendo com o Senhor. Mas também Isaque também estava tendo a sua própria experiência nesse evento, né, em que ele supostamente seria o sacrifício, mas Deus providenciou o sacrifício, o cordeiro para o sacrifício, né? Quando Abraão olhou para o lado, havia ali um cordeiro preso pelo chifre, né, num arbusto. Então Abraão sacrificou aquele cordeiro em lugar de seu filho. Sabemos que a resposta, né, de Abraão para Isaque, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, foi atendida pelo Senhor, e essa expectativa do cordeiro providenciado e ofertado para o homem cumpre-se na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente vê que tanto Abraão quanto Isaque passaram por uma experiência tremenda que foi de confiar, né, na provisão do Senhor. Aqui foi algo tão extraordinário que Abraão chamou Deus de o Deus da provisão. O El-Ire, o Deus que provê. Vamos aqui para o tópico 2. A crise chega para Isaque. Então aqui a gente vê que depois que Abraão morreu, Isaque teve que viver as suas próprias experiências, né? E a vida de Isaque, ela começa a tomar um rumo diferente a partir do momento em que
Deus cura a sua esposa Rebeca de ser estéril e vieram, né, dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó, conforme está em Gênesis 25, 19 a 23. Agora, Isaac, né, como pai, como provedor da sua família, ele agora tem as suas responsabilidades ampliadas. E acontece que ele teve que enfrentar, né, uma devastadora fome, e a Bíblia diz que ele buscou refúgio em Gerar, a terra dos filisteus. Então a gente vai ver aqui nesse tópico 2 e agora já no subtópico 2:1, Deus fez Isaac prosperar em meio às crises. Então esse é o Deus que nós servimos, né? Aquele que nos faz prosperar em meio às crises. Então, a vida de Isaac nos ensina que há momentos de escassez, há momentos de abundância. Nesse dado momento da história, a terra onde Isaac habitava passou por um momento de escassez e de grande dificuldade. Então ele teve que ir para Gerar, terra dos filisteus, e ele até intencionou ir para o Egito, mas Deus não permitiu. E ali em Gerar, mesmo em meio às grandes dificuldades, Deus o fez prosperar. Então Deus é aquele Deus que faz com que nós, mesmo nos períodos de crises, de dificuldades, também prosperemos, assim como fez com Isaac. Então nós temos aqui agora no 2:2 o seguinte: tomando decisões em meio às crises. Então Isaac ele estava num impasse tremendo, né? Ficar em Gerar ou ir para o Egito. Ambas terras eram de estrangeiros, tanto Gerar, que era dos filisteus, quanto o Egito. Mas Deus mandou que Isaac permanecesse em Gerar, e ele permaneceu obedecendo à voz de Deus, e isso fez com que ele tomasse uma decisão importante em meio às crises, e essa decisão alinhada ao que Deus estava pedindo fez com que Isaac prosperasse. Isso também fala muito conosco nesse sentido, né? Nos momentos de decisões diante das dificuldades, temos que consultar ao Senhor, orar ao Senhor, para que Deus nos conduza a tomarmos decisões que estejam alinhadas à vontade de Deus. Vamos aqui para o 2:3. A avaliação do cenário. O cenário que Isaac estava vivendo era um cenário de grande dificuldade, né? Como diz aqui a lição, era desesperador. Havia uma grave crise econômica, uma grave dificuldade, né? Naquela época. Era tempo de escassez de alimento e isso envolvia uma série de questões, né? A possibilidade de se empobrecer, questão das enfermidades, desequilíbrio emocional, entre outros. Então, a crise que Isaac passou naquela época é semelhante ao que acontece no mundo, né? Principalmente nesses tempos de grande dificuldade causados por essa pandemia. Então, mesmo em grandes dificuldades, Deus fez com que Isaac prosperasse. Deus abençoava Isaac em tudo. Gênesis 26:16 diz que a prosperidade de Deus para com a vida de Isaac despertou até mesmo a inveja dos filisteus. Então, diante do cenário difícil, né, que nós estamos vivendo, é necessário que nós acreditemos que somos alvos da bênção de Deus. Deus pode nos fazer, né, mais do que vitoriosos no meio das dificuldades. E pode ser que surja, como no caso de Isaac, né, alguns adversários, no caso, os filisteus ali, habitantes da região de Gerar, que foram tomados de inveja contra Isaac. Então, avaliemos o cenário, mesmo que o cenário seja de grande dificuldades, entendemos que Deus é poderoso para nos abençoar.
Vamos para o tópico 3, onde fala sobre prosperidade em tempo de crise. Então veja bem, mesmo em tempos de crise, como a gente tem falado desde o início dessa aula, Deus fez com que Isaac prosperasse em meio às adversidades. A prosperidade em tempo de crise dependerá de sua atitude. Isaac foi herdeiro único de Abraão. Abraão era um homem muito rico, por isso Isaac também era uma pessoa rica. Mas mesmo Isaac tendo muitos bens, ele não se acomodou, né? Ele, mesmo em tempo de crise, sabendo que tinha as reservas, porque ele era um homem rico, herdou isso do seu pai Abraão, ele não cruzou os braços. Então isso indica para a gente que nós, servos do Senhor, temos que sempre fazer a nossa parte, trabalharmos e corrermos atrás, e Deus estará com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Então, nos tempos de dificuldade, a pessoa tem que dar, o passo adiante, tem que avançar, tem que trabalhar e colocar-se à disposição de Deus para que Deus possa abençoá-lo. Então vamos aqui para o 3.2, onde fala sobre as promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Isaac teve uma grande dificuldade, pois ele, para produzir, e ter como os seus bens, gado, produção, prosperar, ele precisava de água. E ele cavou poços, e os filisteus, por inveja, entulharam esses poços. Até que ele, após furar muitos poços, furou um poço que não foi objeto de disputa entre os filisteus. Então, assim como uma fonte, um poço jorra água, e é uma água, vamos dizer assim, inesgotável, assim compara-se à bênção de Deus, que é inesgotável. A bênção de Deus está sobre nós. É necessário crermos nisso, confiarmos nesse Deus provedor. E por último, 3.3, mesmo em meio à crise, todos vão reconhecer que Deus é contigo. Gênesis 26:28 diz: E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Então, mesmo em meio às dificuldades, nós, servos do Senhor, teremos o reconhecimento da parte das pessoas que não servem a Deus, que Deus é conosco. Podemos até passar por dificuldades, por graves crises, mas se confiarmos no Senhor, se crermos na provisão do Senhor, o Senhor vai fazer com que nós sejamos abençoados e as pessoas reconheçam Deus na nossa vida. Portanto, não reclamemos, portanto, não murmuremos, confiemos que Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. Então, nossa próxima aula será a lição de número 2 e falaremos sobre as adversidades geram oportunidades. Vamos falar sobre a inveja dos irmãos de José, a traição dos irmãos de José e a fé de José em meio às injustiças. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Amém.